determine o aumento de entropia de 1 kg de água quando consideramos as seguintes mudanças de estado. Fusão, a partir do estado sólido, dessa quantidade de água, do gelo, portanto, né, para o líquido. Vaporização dessa quantidade de água. Muito bem. Quero lembrar aqui, em primeiro lugar, que muitas vezes se usa a caloria, né, como unidade para medir o calor, né? E uma caloria é igual a 4,18 joules. A gente às vezes usa 4,2 joules para simplificar. Às vezes fica mais fácil chegar aqui e escrever 4,2 joules, né? Muito bem. Esse aqui é um problema interessante, né? Porque eu tenho aqui o gelo, né? E quando ele se derrete, é fusão, portanto, né, se transformando em água, né? Eu tenho aqui a necessidade de 80 calorias por grama, né, para fazer essa mudança de estado quando eu tenho apenas 1 grama. É curioso, porque para eu elevar a temperatura da água de 0 a 100 graus, eu preciso 100 calorias. 80 para esta e 540 calorias para esta aqui. Muito bem, isso é só para a gente entender o que está se passando, né? Como esse é um processo sempre reversível, uma mudança de estado, é claro que só reverter as condições, né? Eu tanto posso passar do estado sólido para o estado líquido, quanto do líquido para sólido, alterando as condições. Portanto, em se tratando de um processo reversível, né, delta S, a variação de entropia, é igual à quantidade de calor recebida ou cedida, né, dividido pela temperatura. A temperatura é constante no caso de transições de fase. Em toda transição de fase, a temperatura é constante. Então, ΔQ é igual a L, é o calor latente. Eu tenho o calor latente de fusão e o calor latente de vaporização. Tem dois tipos, como eu expliquei antes, né? Eu preciso um número maior de calorias, né, para vaporização do que no caso da fusão, né? Então, essa é a expressão que a gente vai usar. L vezes M dividido por T. T é a temperatura na qual ocorre, né, a mudança de fase, né? Muito bem, então eu tenho dois tipos, né, de calor latente. O de fusão, que eu uso aqui essa letrinha L índice F, e de vaporização, né, L índice V. O nosso problema, então, é do gelo para a água, né, em primeiro lugar, né, e depois, né, da água para o gás, né? Mas, de qualquer maneira, vamos, então, considerar cada caso, né? No caso da fusão, eu pego o calor latente de fusão, né, da água, que era aquelas 80 calorias, né, por grama, agora eu transformo em joule, né, 4,18, né, joules. Então, isso me dá o calor latente de fusão. Aqui eu estou usando grama. Posso utilizar também, né? Mas é claro que eu preciso agora utilizar grama também para as outras unidades, né? Então, o calor latente de fusão da água é constar a tabela. Isso aqui tem que constar a tabela. Calcular isso aqui entre nós é muito difícil, né? Então, a gente consulta tabelas. E no caso do calor latente de vaporização da água, 540, né? Agora vezes 4, alguma coisa, dá 2.256 joules por grama, né? De forma que vamos começar com a fusão. A coisa é bem simples. Eu tenho o calor latente de fusão, né? Veja. E agora, o que eu vou fazer, né? Vamos voltar lá. Eu tenho 270, no caso da fusão, se eu considerar, né,
a fusão ocorrendo a 0 graus Kelvin, essa temperatura é de 273. Para ser um pouco mais preciso, eventualmente eu vou ter que colocar aqui 0,3, né? O fato é que eu tenho aqui o calor L dividido pela temperatura e agora aqui eu tenho a massa, né? Eu estou aqui considerando, na realidade, vamos aqui aos dados, né? Na realidade, eu estou pedindo para 1 quilo e não 100 gramas, né? Mas a conta que foi feita realmente foi feita para 100 gramas, né? Mas para, a rigor, tudo que ficou faltando aqui foi um zero, né? Um zero aqui, 1000, né? Mas aqui já está certo, porque já foi corrigido. 333 dividido por 273 é igual a 1,2. 1,2 vezes 1000 é 1,2 vezes 10 a 3. 1.200 joules, né, por grau Kelvin, porque a unidade, né, de entropia, né, é a unidade de energia por unidade de temperatura. Então, esse é o resultado, né? Aqui eu coloquei por grau Kelvin, na verdade seria por grau Celsius, mas é a mesma coisa, né? Porque a diferença é sempre a mesma, mas a rigor mesmo, o ideal seria a gente ter colocado aqui por grau Celsius, né? Por grau Celsius. Muito bem. Vamos, então, ao próximo exercício, né? Agora aqui eu considero o calor latente, 2 vezes 2.566 joules, multiplico, agora que está certinho, 1.000, né, gramas, 1.000 gramas, né? Isso aqui, então, me dá aproximadamente 6 vezes 10 a 3 joules por grau Kelvin, mas aqui, quando consideramos ali em Celsius, a gente poderia, então, considerar graus Celsius, né?